Como Israel assassinou uma jovem norte-americana em Gaza. Em 16 de março de 2003, uma retroescavadeira de 60 toneladas, fabricada nos Estados Unidos e pilotada por um israelense, atropelou e assassinou Rachel Corrie, uma militante norte-americana. Ela tentava impedir que uma casa de palestinos fosse demolida em Rafah, na faixa de Gaza. Rachel tinha apenas 23 anos. Foi um escândalo internacional. Ela estava na faixa de Gaza com a organização Movimento Internacional de Solidariedade. Diversos militantes de vários países do mundo viajavam para Gaza para defender a luta do povo palestino de diversas formas. Já naquela época, Rachel afirmou sobre a situação de Gaza. Nenhuma quantidade de leitura ou participação em conferências, documentário ou de conversa poderia ter me preparado para a realidade que assisti aqui. Naquele momento, acontecia a segunda intifada, o grande levante dos palestinos contra o Estado sionista. A faixa de Gaza ainda era ocupada pelo Estado de Israel. A grande vitória da intifada foi justamente expulsar todas as tropas e colonos israelenses desse território. Mas essa luta durou 5 anos. Rachel Corrie foi uma das mártires dessa intifada. Durante o levante palestino, uma das principais táticas do Estado de Israel para reprimir a população era destruir as casas das famílias palestinas. Naquele momento, não eram usadas bombas, mas sim retroescavadeiras militares. Essa tática é usada até os dias de hoje na Cisjordânia ocupada. Os militantes da Europa e dos Estados Unidos, então, usavam o fato de que, para Israel, matar alguém desses países gerava uma propaganda muito negativa. Era comum que eles se colocassem na frente das retroescavadeiras para impedir que elas avançassem sobre as casas palestinas. Mas o Estado de Israel se mostrou mais fascista do que eles imaginavam. Um companheiro de Rachel conta como foi o assassinato. Em 16 de março de 2003, pouco depois das 17 horas, assisti enquanto um dos tratores de esteira fabricados nos Estados Unidos, imensos e robustos, virava em direção à casa do Dr. Samir Nasrallah e sua família. Rachel, uma amiga do Dr. Samir, posicionou-se entre o trator e a casa. À medida que o trator se dirigia para ela, começou a acumular um monte de terra na frente da lâmina. Quando o monte alcançou Rachel, ela começou a escalá-lo, lutando para se manter em pé na terra macia, se apoiando com as mãos, até que sua cabeça estivesse principalmente acima do nível da lâmina. O motorista pode ter olhado nos olhos dela, mas ele seguiu em frente e ela começou a perder equilíbrio. Por mais que tentasse, Rachel não conseguiu manter o equilíbrio. O trator continuou avançando, arrastou-a para baixo, empurrou-a para a terra, esmagou suas entranhas. Ela morreu enquanto eu segurava suas mãos na ambulância, a caminho do hospital. O povo de Gaza considerou Rachel como uma mártir de sua luta. Até o início da atual guerra genocida, Rachel Corrie era homenageada com um torneio bienal de futebol. As equipes do torneio têm os nomes de cidades palestinas ocupadas em 1948, para lembrar aos palestinos o seu direito de retorno. Os pais de Rachel tentaram processar Israel, o exército israelense e a Caterpillar, montadora de tratores. Os juízes, no entanto, não avançaram com o processo, pois o caso iria questionar implicitamente e até mesmo condenar a política externa dos Estados Unidos sobre Israel. A mãe de Rachel relatou: "Nós visitamos a família Nasrallah em setembro de 2003. Foi nossa primeira viagem à região. Era muito importante para Craig, para mim, ver o lugar onde Rachel havia ficado e onde sua vida terminou. No primeiro dia que estávamos lá, fomos levados para a área onde a casa dos Nasrallah ainda estava de pé. E era a única casa restante em toda aquela área. O que me lembro de dizer e sentir na época era que aquela casa estava sentada em um mar de escombros, porque o exército israelense estava destruindo casas em massa."